Oi, pessoal, boa noite, muita paz a todos, sejam bem-vindos, pessoal. Aqui é Alexandre Camargo, estamos falando de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na hora, né? Vamos começar então, já passando uns minutinhos aí. Vamos fazer a nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos e orando pelos espíritos que estão sofrendo em torno de nós, orando pelos nomes que estão na área de texto, orando pelas nossas casas, pela nossa família, orando por todos nós que aqui estamos sintonizados numa mesma frequência, na frequência da fé, do amor, da esperança, na frequência da paz, rogando pelas crianças de todo o Brasil, pelas crianças de todo o nosso planeta, na sua feição material e também na sua feição espiritual, envolvendo-as com muito amor, para que todas tenham as suas expectativas espirituais concretizadas, a sua melhoria, os estímulos de que carecem para o seu aperfeiçoamento, como espíritos imortais que são todas elas. Pedimos, Senhor, e melhor agradecemos a Maria de Nazaré. Hoje, o dia de Nossa Senhora, nós lembramos de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa querida Mãe Maria, que nos dá a oportunidade de estarmos nesta casa que participamos, Sociedade Espírita Maria de Nazaré, mentora maior dos nossos trabalhos, incentivadora de todos os nossos anseios espirituais, todas as nossas buscas de realização, nos amparando com seu amor maternal, com a sua doçura, com a sua paz, envolvendo todas as nossas atividades com a sua solicitude. Obrigado, Senhora, obrigado por tudo. Que a luz do teu amor nos envolva os corações e que a Senhora receba a nossa gratidão, o nosso carinho, as nossas vibrações de afeto, de amor, de respeito. Permaneça conosco e que possamos permanecer contigo, Senhora, mais uma vez, hoje e sempre, assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo. Nós realizamos estudos todas as noites, né? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Quando a gente não faz o estudo, nessa quarta, por exemplo, a gente não fez, né? Quando a gente não faz, ou é por motivo de saúde, ou é por motivos maiores familiares, né? Ou porque nós estamos impossibilitados por uma questão técnica, tá bom? É que a gente não fica toda hora justificando para vocês, mas vocês podem ter certeza que nunca é por não queremos, é por não podermos mesmo, tá bom? Porque é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, estudando juntos e elevando o nosso pensamento, permutando as nossas energias, tá? Para mim é um imenso prazer, uma imensa alegria, tá bom? Então vamos lá, hoje nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, 49º dia de estudo, livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita, tá? Então faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, essa coleção, né, de psicologia transpessoal na visão espírita, né? Quando Joana então fez uma junção, né, tentou aproximar e conseguiu aproximar o espiritismo, né, os estudos espíritas dos estudos transpessoais
que são feitos por pessoas que não são espíritas, autores, investigadores, pesquisadores na área da transcendência, né? Então isso faz com que o espiritismo e seu aspecto científico ganhe atualidade, porque está a par com a ciência, está acompanhando o desenvolvimento da psicologia, no caso a psicologia transpessoal, né? Então é extremamente importante esse caminho do autoconhecimento. É um caminho de desenvolvimento do espiritismo, um caminho maravilhoso, né? É uma das áreas de desenvolvimento do espiritismo, é uma área que é um caminho maravilhoso, porque esse é o caminho de maior necessidade nossa, que é de nós nos conhecermos e nos desenvolvermos intimamente, né? Então, quando ela fez isso, ela sabia o que estava fazendo e nós estamos aproveitando, né, desses recursos que recebemos. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Capítulo 11, Momentos de Saúde e de Consciência. Nós estamos na parte Momentos de Consciência. E por isso os capítulos é sempre consciência e alguma coisa. Aqui é consciência e evolução, tá? Consciência e evolução. É a primeira parte aqui, né? Nós estamos começando esse capítulo. É um estudo interativo, todos podem participar, questionar, podem acrescentar, podem nos lembrar coisas e na medida que a gente consiga vendo aqui, né, na área de texto, a gente vai interagindo com vocês, tá? Então a Joana de Ângeles começa nos dizendo, né, o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Então, no Livro dos Espíritos, a gente vê onde é que está inscrita a lei de Deus, né? É na consciência do homem. Então, na medida que nós alcançamos a razão, alcançamos o livre-arbítrio, alcançamos o uso da vontade, né? Os atos deliberados, nós adquirimos responsabilidade, né? Os nossos atos agora são atos responsáveis. Por quê? Porque agora, junto com o desabrochar da consciência, tem o acesso ao código divino, à lei divina, que agora nós entendemos conscientemente, né? E que jazem dentro de nós, em germe, dentro do ser, mas vão desabrochando à medida que nós vamos aperfeiçoando a nossa capacidade de compreender a vida, né, e as leis divinas que regem a vida. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição, que lhe está destinada. Nós somos criados simples e ignorantes, nós começamos como seres unicelulares, né? Quer dizer, não tínhamos consciência, eram seres simples, apenas uma célulazinha que nos permitia viver a vida material e aprender alguma coisinha já com a vida material, e aí morrendo e voltando ao campo físico e morrendo de novo, né? E assim nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, quantos milhões de vezes? Quantos milhões de vezes, né? Até nós chegarmos à complexidade que nós somos hoje. Tá? E nós temos a fatalidade da perfeição. Lógico que sempre uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a de Deus, o Criador. Então a nossa perfeição, entre aspas, ela sempre será relativa, né? Porque a criatura nunca será o Criador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nós temos os potenciais divinos dentro de nós, porque Deus colocou na criatura, estruturou a criatura com as suas potencialidades, né? Só que Ele é o Criador, nós somos a criatura. Então nós podemos atingir um aperfeiçoamento muito grande e uma felicidade muito grande, né?
O que já nos permitirá vivermos em harmonia conosco e com a vida. Coisa que às vezes a gente não sente, né? Dependendo do dia, inclusive, que pega a gente tá melhor ou tá pior. Mas com o tempo, nós vamos conseguindo viver uma vida muito mais plena, né? Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Lógico, como é que tá o som aí, pessoal? Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Para mim aqui parece que tá normal, tá? O som que tá saindo aqui tá normal, mas aí vocês dão um retorno aí, né? Acho que tá como de costume o som, né? É. Tá? Então vamos lá. Então tá ok o som, né? Então a rapidez com que nós fazemos esse trajeto evolutivo, aí depende de nós. É conforme o gosto do cliente. É conforme o gosto de cada um. E não tem por onde, pessoal, porque aí somos nós mesmos fazendo as nossas escolhas, exercitando a nossa vontade. Somos nós nos empenhando mais ou menos. Aí não adianta a gente reclamar, né? Quanto mais a gente teimar em continuar com as mesmas atitudes, as mesmas reclamações, a mesma má vontade, né? A mesma vitimização, mais nós demoramos para sair, né? Mais nós demoramos para avançar. Nós temos que colocar isso na cabeça, pessoal. Porque quanto mais a gente ficar maldizendo, reclamando, se vitimizando, mais a gente fica patinando ali e não sai do lugar. Fica retido, né? Fica retido aí nas paixões humanas, nos problemas humanos, demoradamente, né? Então, por isso que ela fala, né? Alcançar esse estado mais evoluído, mais aperfeiçoado, né? Ou demorar-se por consegui-lo depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. A Graça colocou, somos o comandante da nossa mente, exatamente, Graça, somos o comandante da nossa vida, né? Ah, Alexandre, mas eu não mando na minha vida porque os outros mandam. Veja bem, às vezes a gente está colocado numa situação de subalternidade, às vezes a gente está colocado numa situação, né, de outros terem um poder sobre a gente, de uma hierarquia, vamos pensar, né? Isso acontece com todos nós, né? Todos nós. Mas eu tenho poder sobre como eu reajo a isso. Eu sou livre para decidir como eu vou reagir a isso. Eu vou reagir com ignorância, eu vou reagir com ofensa, eu vou reagir com agressividade, com revolta, ou eu vou reagir com honestidade, com equilíbrio, com bondade, com respeito, né? De uma forma laboriosa, trabalhando com qualidade, né? Então nós podemos e nós temos a direção da nossa vida. Nós sempre podemos agir melhor. Nós sempre podemos escolher como agir e não apenas reagir diante de situações que nos parecem amargas, que nos parecem sofridas, que nos parecem difíceis, mas são as provas que a gente está passando. Passar bem pelas provas ou passar mal é uma escolha nossa. Escolhermos não nos rebelarmos, não nos revoltarmos. O João Franco falou humildade, perfeito, João. Humildade, né? Ah, mas o outro está errando comigo. Mas não precisamos nós errarmos com o outro. Se ele está errando com a gente, o problema é dele, porque é ele que está errando. Ah, mas eu estou sofrendo o efeito dos erros dele. Ok, você vai sofrer mais ou menos diante dessa prova.
Se está passando por isso, tem a sua razão de ser. Agora, se é uma coisa que eu não tenho como controlar, eu não posso controlar o comportamento dos outros. Eu tenho como controlar o meu comportamento. Né? Então, não posso alterar o comportamento, mas eu posso me manter na estrada correta. Eu me manter, né, na linha correta. A tendência é espelharmos o comportamento dos outros. Essa é a tendência. Mas nós precisamos sair dessa tendência. Precisamos estar acima dessa tendência. Nós não podemos agir como uma pessoa comum, que não conhece nada do Espiritismo, de Jesus, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação, da influência espiritual. Nós não podemos agir como uma pessoa comum. Nós temos que agir acima disso. Né? Por isso que Jesus falou, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Se a vossa justiça não for algo além, se o vosso senso de justiça, né? Se o vosso entendimento não for algo além, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque a gente vai estar sempre se deixando levar pelas atitudes negativas, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Então é escolha nossa, né? Irmos mais rápido ou mais devagar, em termos evolutivos, a escolha nossa, não deixa de ser. Passando pela fieira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pode discernir entre o que deve e o que lhe não é lícito realizar, optando pelas ações que lhe proporcionem ventura, bem-estar, sem os efeitos perniciosos, aqueles que se tornam desgastantes, afligentes. Né? Allan Kardec perguntou, precisa sempre passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Aí os espíritos responderam, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Né? Porque a gente nasceu simples ignorantes, então não tem como a gente não passar pelo caminho da ignorância. Por isso que a Joana de Anjos colocou aqui, né? Passando pela fieira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pode discernir entre o que deve e o que não deve fazer, optando sempre pelas ações que lhe proporcionem ventura, bem-estar, sem os efeitos perniciosos. É a gente buscar o bem e nos desligarmos do mal, né? Nos abstermos do mal. É a prática do bem com a abstenção do mal. A gente pode resumir dessa forma, né? É a prática do bem com a abstenção do mal. Porque às vezes a gente vai fazendo até algum bem, mas também vai cometendo muitos males, mantendo vícios, mantendo maus hábitos, mantendo conceitos equivocados que você faz com um lado e desfaz do outro, né? Então a gente tem que ir aprendendo a fazer o bem e diminuindo as expressões do mal em nós, abstenção do mal, né? E o que é o bem? É aquilo que proporciona proporciona ventura, felicidade, bem-estar, saúde, paz interior. Aqueles que não trazem os efeitos perniciosos. Né? Todas as coisas que produzem saúde, produz tranquilidade, produz paz, produz amor, produz bem-estar, né? Desperta fé, é o bem na nossa vida. Amizade, né? E aquilo que não gera efeitos perniciosos. Porque tem coisas que geram um certo bem-estar, mas depois vem o efeito pernicioso. A dependência, né? O efeito rebote, né? A pessoa fica sofrendo abstinência.
né? Então, são aqueles prazeres, aquelas atividades, aquelas buscas que geram um benefício e não geram depois um efeito pernicioso, né? O Ailton é muito tentador, às vezes chuta o balde, que horror. Para todos nós, né, Ailton? Todos nós é uma luta, né? É uma luta. E cada um de nós tem os seus pontos frágeis, né? Que vêm de outras encarnações. E cabe a nós, né? Irmos percebendo essas fragilidades e desfazendo essas fragilidades com o tempo. Quando a gente vai preenchendo o nosso tempo com atividades boas, com bons hábitos, com grupos bons, com hábitos bons, momentos bons, né? Quando a gente vai preenchendo, vai diminuindo os espaços para o mal. Quase não vai sobrando tempo para as expressões do mal, para as expressões do vício, para as expressões do desequilíbrio. Por quê? Porque você sai de uma coisa boa e vai para uma outra coisa boa. Aí você sai daquela coisa boa e vai para uma outra. E vai. Não quer dizer que a gente tem que ficar compulsivo, né? Ficar o tempo todo buscando coisas, mas quando a gente vai selecionando o que a gente deve ou não fazer, a gente acaba preenchendo a nossa vida de coisas boas. Mesmo que você muda de atividade, mas você sai de uma boa e vai para outra boa. Você sai de uma boa e vai para outra melhor ainda, né? Então não tem como dar errado. Isso vai fazendo a gente se manter bem, atrasar o erro, porque muito do nosso trabalho é atrasar o erro. Como assim atrasar o erro, Alexandre? Que nós vamos errar, muitas vezes nós vamos errar. Só que nós vamos atrasando os erros. Vai tendo intervalos cada vez maiores. Quedas, né? A gente vai atrasando as quedas. De modo que a gente vai se fortalecendo, vai espaçando cada vez mais as quedas. Elas vão espaçando. E nossa vida vai sendo preenchida da maior parte de coisas boas, né? Ocupar o tempo no bem, né, Elisé? Isso mesmo. A Lindalva, servir ao próximo é um dos remédios, exatamente. Caridade, né? Sermos voluntários nas tarefas do bem. Maravilhoso isso, né? A Maria Lígina vivendo e aprendendo a inteligência emocional, unida à intervenção dos bons espíritos, nos mostra um caminho, né? Cada um vai se autodescobrindo, né? E daí vendo aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que se sente melhor e aquilo que puxa para baixo. Muito importante a gente ir aprendendo a discernir o que nos eleva e o que nos puxa para baixo. E na medida que a gente vai percebendo uns e outros, né? O que nos puxa para baixo e o que nos eleva, aí fala, isso aqui é armadilha para mim. Isso aqui sempre me puxa para baixo. Não vou mais dar margem para isso aqui, ó. Porque isso aqui sempre me põe para baixo. Sempre me desanima, sempre consome minhas forças, me deixa nervoso, me deixa irritado, me deixa... Não quero mais. Não quero mais. Eu não me permito mais isso aqui e eu vou preencher com outras coisas que eu percebo que me fazem bem. Não é? Certo? Então, assim, observando os efeitos, até porque Jesus nos disse para a gente olhar a árvore e o fruto, porque uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não dá bons. Então a gente vai vendo os resultados de certas coisas, de certos grupos, de certas conversas, de certos hábitos. A gente vai vendo que às vezes o fruto não está sendo bom. Ou o contrário, ou a gente vê que, nossa, está sendo muito bom. Mas lá no outro está sendo difícil a coisa, está complicada a coisa. Então a gente vai selecionando, né? Como a gente gasta o tempo, como a gente gasta as energias, com quem, onde e como a gente
a gente está gastando o nosso tempo e as nossas energias, tá? E aí a gente vai separando, né? Atividades, conversas, a gente vai percebendo que algumas coisas nos ajudam muito. Gente, nós precisamos disso. Porque nós temos as fragilidades. Temos muita força, mas temos que tomar cuidado com uma certa onipotência que às vezes a gente tem. Ah, mas eu dou conta, eu dou conta. Às vezes a gente não dá conta. A gente tem que ficar longe de algumas coisas que a gente não consegue administrar. Talvez no futuro, quando a gente estiver mais fortalecido, a gente consiga. Hoje é melhor substituir por outras atividades, né? Mas isso a gente precisa de humildade para perceber. Que não adianta a gente lançar a mão da onipotência, que depois a gente acaba na impotência. Quando a gente lança a mão da onipotência, o que é onipotência? A gente achar que pode tudo. Daqui a pouco a gente está lá caído achando que não pode nada. E não é assim, nenhum nem outro. Né? Tem coisas que a gente dá conta e tem coisas que a gente não dá conta. Então nós temos que discernir também para nós, cada um de nós, um e outro. O que a gente dá conta, o que a gente não dá conta. Né? A gente perceber certas fragilidades se transforma numa força para a gente, pessoal. Porque a gente anda com mais cuidado, anda com mais prudência, né? Isso facilita a gente evitar quedas nessas armadilhas aí, né? Vamos voltando com ela aqui, né? Desse modo, torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir, modificar por meio das decisões e atitudes que se permita. Então, novamente, né, o conceito de que nós estamos construindo o nosso destino. Alexandre, mas eu não sei como é que vai ser o meu destino. É só você ver. É só você ver como é que está a sua vida hoje. O que você está fazendo da sua vida hoje? Conforme a sua vida hoje, o seu destino vai ser X. Né? Qual é a projeção? Se continuar do jeito que está indo, qual é a projeção para daqui a alguns anos? Ah, a projeção não é boa. Então vamos alterar do presente. Vamos mudar para que essa projeção seja uma projeção positiva. Né? Para que essa projeção seja uma projeção muito mais animadora, muito mais otimista. E a gente percebe a diferença, né? Em certas fases da vida, quando a gente faz essas projeções aí, dependendo de como a gente está vivendo o presente, né? Mas ó, nós temos o poder nas nossas mãos. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Não devemos terceirizar isso para os outros. São as escolhas nossas do que pensar, de como sentir, como agir, o que falar, o que escolher. São escolhas nossas, são decisões nossas. Então o poder de construir e direcionar a minha vida está nas minhas mãos. Não está na mão da família, nem na mão dos superiores hierárquicos, não está. Está nas minhas mãos. Cabe a mim e cabe a cada um de vocês, né? Fazemos as boas escolhas para termos os bons resultados, né? Semearmos flores para colhermos as flores no jardim das nossas vidas. Deixa aqui que fica melhor. Certo? Então vamos lá. O bem, ele o fanal, e este se constitui de tudo aquilo que é conforme as leis de Deus, que são naturais, vigentes em toda parte. Tá? Então, o que é o fanal? Fanal é o sinal luminoso para orientar os navegantes. É o farol, é o facho de luz. Tá? Então, o bem é o nosso farol, não é? É o nosso norte ali.
É o sinal ali, né? Jesus falou, eu sou a bússola divina, né? Então, eu sou a porta que conduz ao Pai, né? O bem é o nosso fanal, é o nosso farol. E este se constitui de tudo aquilo que é conforme as leis de Deus, que são naturais, vigentes em toda parte. Estão na natureza, estão em nós, estão em toda parte. A gente só precisa criar olhos para ver, ouvidos para ouvir, sensibilidade para sentir, observar dentro de nós, no nosso coração, os melhores caminhos, as melhores escolhas, né? Selecionarmos o bem dentro e fora de nós, né? Então, esse é o discernimento que a gente precisa ter. Sintonizarmos com a lei divina, sincronizarmos com a lei divina, estarmos bem sincronizados com a lei divina, né? Paulo de Tarso falou, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que em mim passa a viver. Isso quer dizer, a minha vontade agora é a vontade, é o que Jesus quer para mim. Ah, mas e o meu querer? O meu querer é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, eu não estou abrindo mão do meu livre-arbítrio, eu estou usando o meu livre-arbítrio para me colocar à disposição da vontade de Deus, da vontade de Jesus, da vontade dos bons espíritos, da vontade daqueles que sabem o que é melhor para mim. Então eles vão me conduzindo. Então você veja que é uma escolha consciente, porque se a gente não decide a servir ao bem, a gente inevitavelmente acaba servindo ao mal. Ninguém serve a dois senhores. Ou você vai dar atenção para um ou vai dar atenção para o outro. A neutralidade, como dizem os espíritos, é um mito. A neutralidade é um mito. Não existe a neutralidade. Ou você está dando força para um ou para outro. Ou você está valorizando um ou está valorizando o outro. Não existe neutralidade. Tá? Então, nós precisamos valorizar, precisamos aceitar, precisamos servir, precisamos nos deixar, né, permear pela mensagem divina, pelas leis divinas, para que de corpo e alma eu possa dizer, Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Quando a gente fala isso, não quer dizer que você está abrindo mão do livre-arbítrio, mas está abrindo mão dos caprichos. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Eu aceito. E a minha vontade, a minha escolha é aceitar a sua vontade do que o Senhor achar melhor. Entendeu? É uma escolha altamente consciente. Tá? Muito bom, né? Eu acho também. Né? Lógico que no dia a dia isso implica em muita coisa para nós. É uma decisão importante essa, né? A gente realmente abandonar os caprichos individuais, né? Abandonar os caprichos, a imaturidade, abandonar os desejos inferiores para engrandecermos a alma, para iluminarmos, para canalizarmos a força divina, porque agora sem os caprichos do ego, sem as imposições do nosso eu, agora eu me deixo permear, me deixo canalizar, me permito canalizar a luz divina. Não é? Então é feito de renúncia, é feito de aceitação, é feito de obediência às forças superiores, né? Então para isso a gente tem que domar o homem velho, né? A gente precisa, como é que fala, não é domar, né? A gente precisa amansar, domesticar o homem velho, né? Para ceder ao homem novo, né? Para nos tornarmos alguém diferente, né? A Giovana vem do coração e não da boca, exatamente. Exatamente. Não é um jogo de palavras, né, Giovana?
é feito de ações, é feito de realizações, é feito de realizações, né? Suportarmos as contrariedades de quem não quer que a gente faça isso, suportar às vezes cara feia de um, de outro, que não estão preparados para enxergar o que a gente já está enxergando, né? Não é fácil isso, né? Não é fácil isso, mas é necessário, né? Tá? Certo? Então vamos lá, né? A herança da ignorância primitiva prende-o no mal, que é contrário à lei do progresso. Não, porém, retendo-o indefinidamente e impossibilitando-o de ser feliz. Né? É o que a gente estava falando, né? A herança da ignorância primitiva, ou seja, porque nós viemos de um passado evolutivo que foi muito importante, que foi a base do nosso desenvolvimento, foi a base do nosso aperfeiçoamento. Sem essa herança primitiva, nós não teríamos chegado até onde nós chegamos hoje, tá? Então é lógico que isso foi importante. E foi a mão divina nos guiando pela evolução ao longo das espécies, né? Todo o caminho dos instintos. Só que hoje, né, na fase em que já estamos, se pede algo mais. Os animais mais primitivos que ainda estão na fase anterior, ok. Mas nós que chegamos à fase da razão, do livre-arbítrio, da vontade, da consciência lúcida, nós que chegamos nessa fase, se exige algo mais. Né? Se exige algo mais, porque muito se pedirá quem muito recebeu. Nós já recebemos muito do investimento da vida para que nós chegássemos até onde chegamos hoje. Nós já recebemos muito, 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 muito. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Nós recebemos muito. Quantos milhares e milhares de anos nós viemos recebendo as bênçãos divinas de muitas formas diferentes. Quanto ajuda dos espíritos ligados à natureza, ligados à evolução. Quanto e quanto tempo. Né? Só que essa herança primitiva ainda hoje nos prende ao mal. Por quê? Porque aquilo que era vantagem no passado, hoje já não é mais vantagem. No passado, quanto mais agressivo a gente fosse, era vantagem sobre os outros seres, né? Quanto mais nós fôssemos fortes e, né, atrevidos, né, mais a gente se dava bem, né? Se alimentando, se reproduzindo e tal. Só que hoje não é mais a lei da selva, né? Hoje não é mais a lei do mais forte. Hoje não é mais a lei da brutalidade, né? Jesus falou, até agora o reino dos céus foi conquistado à força, mas entre os meus discípulos não será assim. Eles serão conhecidos por muitos se amarem. Né? Os verdadeiros discípulos, né? Serão conhecidos por muitos se amarem. Não mais pela força, pela violência, mas por muitos se amarem, né? Então isso exige métodos novos, né? Exige atitudes novas, exige sentimentos novos. Então essas coisas que nós trazemos ainda da inferioridade em nós dificultam um pouco a nossa marcha, mas a gente vai, não nos impede de evoluir. É aquele elástico prendido na nossa cintura aqui, prendido na parede, e você tentando ir para frente, o elástico prendido na parede. Né? Então você tem que ir, uma hora arrebenta esse elástico aí. Né? Então aquilo vai puxando, né, para o inferior, só que nós temos força de avançarmos. Tá? Nós temos força. Tá? Isso não vai nos reter indefinidamente. Essa é uma fase mais difícil, né? Essa é uma fase mais difícil da nossa evolução, que nós ainda trazemos o pezinho ou o pezão,
no primitivo, né? Mas a gente vai passar essa fase e aí depois fica mais tranquilo, né? Para a gente evoluir, tá? Cumpre-lhe, portanto, envidar esforços e romper os elos com a retaguarda. É o elástico lá que você tem que forçar ali, tem que dar um gás ali para arrebentar. Envidar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, né? As experiências iluminativas. A princípio com dificuldade, face à viciação instalada. Porque a gente ficou viciado em algumas coisas, viciado em prazeres perniciosos, viciados no poder, viciados no narcisismo, viciados no autoritarismo, viciados na ganância, né? O dinheiro não é ruim essencialmente, mas a ganância acaba sendo ruim, né? E quando a pessoa fica viciada no dinheiro, né? Então acaba sendo ruim. E todas as expressões de exagero na nossa vida que demonstram desequilíbrios em nós, né? Então, com essas viciações instaladas, né, fica mais difícil a princípio. Aí depois nós vamos acelerando os mecanismos do desenvolvimento, na medida que a gente vai vencendo esses condicionamentos do passado. Mas peraí, mas se é condicionamento, se é vício, se é coisa que eu me acostumei, que se tornou hábito, e como é que eu desfaço isso então? Condicionamentos novos. É aquele jogo de substituição que a gente estava falando. Por isso que não tem como melhorar se nós não mudarmos rotinas. Não tem como fazer terapia, não tem como fazer mudança sem mudança na estrutura, sem mudança nas rotinas, sem mudança nos hábitos, sem mudança nos conceitos, sem mudança nos sentimentos. Não tem como ter resultados diferentes sem mudanças. E as mudanças a gente faz através de repetição. Quando você começa a tomar consciência, peraí, mas certas coisas eu faço por hábito. E eu estou gastando tempo, eu estou gastando energia, eu estou ficando doente, eu estou não sei o quê, eu estou ficando deprimido, eu estou precisando de remédio, peraí. Eu estou escravo de uma situação girando em torno de mim mesmo aqui, causas e efeitos aqui que eu não consigo romper. Então vamos começar a fazer o seguinte, vamos começar a criar novos condicionamentos, vamos começar a criar o condicionamento da oração. Então todo dia eu vou começar meu dia orando. Eu vou começar meu dia lendo mensagens salutares. Eu vou começar meu dia mentalizando a mudança que eu preciso. Mentalizando a realização, a concretização dessa mudança que eu persigo, que eu procuro. Né? Então aí essas repetições dentro de mim, que é onde tudo começa, é na conscientização, é na elaboração mental do que eu quero então para mim, e aí o planejamento, a repetição, as atitudes, né? A gente vai repetindo, vamos trocando, ao invés de eu gastar energia com aquilo, quer saber, hoje eu vou fazer diferente, não vou naquele lugar lá, não vou fazer a mesma coisa, não. Eu vou fazer diferente hoje. Fazer um programa familiar, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou ler um livro, eu vou para o meio do mato com a família passear, respirar um ar puro, eu não vou lá com os amigos né? De qualquer coisa lá, os amigos que têm hábitos infelizes, vamos supor. Tá? Aqui é uma suposição, não estou falando de ninguém, né? Então, pronto. Naquele dia você venceu o problema. Ah, Alexandre, mas eu não superei. Lógico, vai ter que repetir aquilo muitas e muitas vezes, vai ter que repetir novos programas salutares, substituindo aqueles programas infelizes.
substituindo aquela hora infeliz, aqueles minutos infelizes. É assim, pessoal, não tem outro jeito. Entendeu? Por isso que precisa de paciência, perseverança, boa vontade, né? Persistência, né? E aí a gente vai substituindo. Daqui a pouco a gente vai tomando distância daquele hábito, né? Daquelas pessoas, daquele hábito infeliz, daquela situação. Vai tomando distância e vai havendo também uma desobsessão. Por quê? Porque a gente vai fortalecendo a nossa mente com o desejo de melhora, a gente vai fortalecendo a nossa vontade, porque antes eu não tinha muita vontade de fazer isso, agora eu já estou com mais vontade. Agora eu prefiro ir para um programa salutar, saudável, do que para um programa que vai gerar problema, né? Então, aquilo vai fortalecendo a vontade, vai fortalecendo a minha mente. Aí os obsessores chegam, ó, vamos lá, que os amigão estão lá esperando para aquele programa lá que você gosta, tal, glu, glu, né? Mas aí você já está mais fortalecido, a sua mente já está mais fortalecida, sua vontade está mais fortalecida. Você já não está mais hipnoticamente preso àquela situação, você já consegue resistir, já consegue não ceder àquela investida dos obsessores, né? Ok? E aí, cada vez mais a gente vai se fortalecendo, cada vez mais, e vai pegando distância daquilo que antes facilmente a gente entrava, né? Certo? Ok. E aqui é até interessante o que ela fala aqui, né? Você vê, ó. Então, a princípio, com dificuldade, face à viciação instalada. Para depois, olha que interessante aqui, olha que interessante. Para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento, por força mesmo do prazer e alegria fruídos. Mas aqui, pessoal, é pelo prazer e alegria fruídos por ter escolhido o melhor e não o pior. Porque antes eu achava que só ia ter prazer e alegria fazendo aqueles programas que estavam me destruindo. Aí eu começo a descobrir, quando eu me permito experimentar outras coisas, aí eu começo a viver e eu percebo que tem prazeres, tem alegrias nisso aqui também. Aliás, são melhores do que aqueles. A vida não foi feita para a gente ter cada vez menos prazer, cada vez menos alegria, cada vez menos vontade de... Pelo amor de Deus, é totalmente contrário. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, você fica lá naquela casa espírita o tempo todo, esses estudos. Você tem que viver, rapaz, você tem que viver, você tem que ser feliz. A pessoa, tem gente que às vezes fala pra gente assim, né? Você tem que viver, você fica enterrado lá naquele centro, você fica não sei o quê, né? Como se a gente tivesse muito infeliz, né? Mal sabe a pessoa do prazer que a gente sente numa reunião mediúnica, numa palestra, num estudo, numa leitura de um livro. Mas na cabeça da pessoa, ele só vê prazer naquelas coisas mais mundanas, vamos dizer assim, mais terra a terra, né? Aquela coisa. É, não é? É assim, toda parte é assim. O ser humano é o mesmo, só muda o endereço, né? Então, e na verdade é totalmente contrário, porque a gente não tem os efeitos perniciosos depois que deprime o sistema nervoso, né? Que deprime as energias, que deixa a pessoa arrebentada, a ressaca moral, né? A ressaca moral, fez um monte de besteira, brigou, né? Falou, contou a vida inteira para todo mundo, aquelas coisas bem assim, né? Então não tem nada disso, né? Você está sempre lá tranquilo, sereno, com alegria, com fé, totalmente diferente, né? Num programa de família. Certo, pessoal? Ok?
Faz sentido, né? Então, cada vez nós teremos mais prazer, mais alegria, na medida que vamos, de fato, esvaziando das, das, dos conteúdos mais primitivos do nosso eu e vamos absorvendo a energia divina que nos perpassa, que se expande, que chega até as pessoas ao nosso redor. A gente cria vínculos maravilhosos, vínculos de amor, de amizade, de respeito, de carinho. Então a vida é uma coisa muito boa. Quer dizer que a gente não tem dificuldade? Não, não quer dizer. As dificuldades virão, os desafios virão, continuaremos a ter coisas a melhorar, mas pelo menos já estaríamos no caminho certo, né? Já está o trilho, o trem já está nos trilhos já, né? Agora é só seguir adiante. Certo? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são aqui. Nossa, quase acabando já. Então vamos mais um pouquinho, só para a gente deixar uma segunda parte para a semana que vem, então. Lentamente, em razão da própria consciência, descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição e dos quais pode utilizar-se com infinitos benefícios. De novo, lentamente, em razão da própria consciência, descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição. Então, esse processo de autoencontro, esse processo de limpeza interior, de mudança de hábitos, de grupos, de programas, de conversa, né? Você vai se desvencilhando das coisas infelizes e vai surgindo um potencial maravilhoso que você desconhecia dentro de você. Que nós desconhecíamos de nós mesmos. Porque não tinha havido possibilidade ainda, porque eu estava tão cheio de coisas que não ajudavam, eu estava tão preenchido de nada, que eu não tinha espaço para tudo que poderia viver de bom. Né? Eu estava tão preenchido de coisa alguma, que só me desfazendo é que eu consigo me preencher do todo, que é Deus. Eu consigo me preencher de paz, de luz, não é? Entendeu? Então, nós precisamos criar espaços vazios, porque são os espaços vazios que vão nos permitir preenchê-los. Né? Então, é preciso abrir espaços novos. Né? A gente constrói casas, mas é o espaço vazio que vai permitir torná-la útil. A gente faz uma garrafa, mas é o vazio da garrafa que vai permitir a utilidade dela. Nós precisamos criar certos espaços vazios para preenchermos com coisas boas. Para isso, nós precisamos nos desidentificar de coisas perniciosas. Precisamos jogar fora as tranqueiras que a gente vinha carregando, né? E até dentro de casa, né? Até dentro de casa também. Às vezes tá lá guarda-roupa abarrotado de coisa inútil que você fica esperando usar no ano de 2090 e né? Já vai despachando, vai abrindo espaços, né? Vai distribuindo para as pessoas, vai já movimenta a energia, já gera simpatia, já abre espaços novos para coisas novas, né? Coisas mais atuais, coisas mais... Então, certo? Então, a gente vai descobrindo tesouros de possibilidade. Alexandre, eu nem sabia que eu tinha condição de ler um livro, por exemplo. Eu nunca li um livro na minha vida. E agora eu consigo ler. Glória a Deus, né? Descobriu que consegue ler um livro. Olha só que bênção. Eu jamais pensei que ia conseguir fazer um relaxamento, agora eu consigo relaxar. Eu jamais pensei que ia fazer uma meditação, eu achava que era bobagem, que era uma besteira. E aí agora eu me sinto bem quando eu faço uma meditação, aprendi a meditar.
Agora eu fico no pensamento positivo, cada 5 minutos, cada minutinho que eu tenho, eu estou lá mentalizando frases positivas e me sinto muito bem com isso, me sinto muito feliz, energizado. Ah, que maravilha! Isso eu escuto sempre, né? Das pessoas, as pessoas me dão testemunho, me escrevem aqui na internet ou pessoalmente, falam com a gente. Eu acho muito bonito isso, assim, acho maravilhoso, né? Tá? Então, esses são os tesouros, ó. A pessoa começa a aprender a aplicar passe, começa a aprender a lidar com a mediunidade, a doutrinar, a fazer esclarecimento, fazer palestra, participar de estudo, coordenar estudo, começa a descobrir um monte de potenciais que ela não imaginava que ela teria. E que agora ela está super feliz, trabalhando, empenhada, compromissada, disciplinada. A família feliz da vida, porque vê a pessoa muito mais dignificada, né? Todo mundo mais saudável, mais feliz. Então é muito legal isso. Saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza podem ser elegidos através do discernimento que guia as ações, né? Então o resultado final é isso. A gente vai entendendo o que é uma coisa e o que é outra, a gente vai discernindo o bem do mal, o saudável do patológico, né? O equilibrado do desequilibrado, a gente vai discernindo uma coisa da outra e aí a gente consegue escolher o que a gente quer. Se a gente quer saúde ou quer doença, se a gente quer paz ou se a gente quer conflito, se a gente quer alegria ou quer tristeza. A gente começa a ter condição de escolher. Porque agora a gente percebe com mais clareza, a gente entende como fazer uma coisa e como fazer outra. Estudando a gente vai aprendendo como cultivar a tristeza, como cultivar a alegria, como cultivar a saúde, como cultivar a doença. A gente tem instrumentos para isso, né? Hoje em dia a gente tem instrumentos para isso. A gente estuda, todo dia aqui a gente estuda como fazer uma coisa e como fazer outra, né? E aí fica sob o nosso critério o que nós queremos para a nossa vida. E só para terminar aqui, última de hoje, tá? Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se-lhe habituais e mesmo quando estabelecidos, podem alterar-se através do empenho empregado para vencê-los. Né? Quer dizer, sem essa claridade de discernimento, entendimento, né? O que é negativo a gente absorve facilmente, porque você não tem essa percepção, você não tem esse entendimento. Aí você compra gato por lebre, né? Você compra uma coisa achando que está levando outra. Você leva uma coisa achando que é a que você comprou. Na verdade, por falta de discernimento, né? Mas, mesmo assim, quando estabelecidos, nós podemos mudar. Nós podemos nos empenhar tomando consciência de como estamos, né? De como absorvemos isso algum dia. Como transformamos em hábito. Né? Tem aquela frase muito bonita, né? Que semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter. Semeia-se um caráter e colherás um destino. Né? Um ato, um hábito, um caráter e um destino. Como uma consequência natural, aí, um desenvolvimento natural. Né? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? Já estamos na hora. Aí na semana que vem a gente continua esse estudo aqui, a gente termina, temos mais um outro tanto aí, tá? Mais um pouco mais da metade para a semana que vem, para a gente terminar, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos fazer a prece final. Espero que tenha sido positivo para vocês, para mim foi muito bom, me fez lembrar um monte de coisa importante, né? Então vamos agradecer novamente a Maria de Nazaré, agradecer aos bons espíritos, a Jesus, nosso mestre querido, a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que nos auxilia, que nos intui,
todos os espíritos amigos que nos protegem durante esses estudos e todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Que procuram nos intuir para o bem, que inspiram bons pensamentos e bons sentimentos e boas atitudes. E que nós possamos estar muito mais abertos a eles, muito mais sensíveis aos seus alvitres, muito mais predispostos à prática do bem, muito mais receptivos às sugestões do bem, para que sejamos a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, médiuns do bem, intermediários da vontade divina para todos que estejam próximos a nós, de forma simples, com humildade, com respeito, com bondade, com paciência, com tolerância, com esperança, com perseverança, conseguimos refletir o brilho do alto nos relacionamentos humanos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que as bênçãos do Teu amor se derramem sobre todos nós e os nossos ambientes, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, pela presença, tá? Amanhã a gente está de volta aqui às 20 horas, tá? Amanhã a gente tem os missionários da luz, tá? Todos estão convidados. Bom descanso, bom final de feriado aí. E amanhã a gente está junto, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.